Família, vamos lá. Nós estamos em meio a mais nova série de mensagens aqui da Vine, o Espírito Santo. E na última mensagem nós aprendemos sobre o Espírito Santo como o Espírito da verdade. E eu quero partir disso, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco logo nessa manhã. Jesus, ele chama o Espírito Santo de Consolador, amém? E Consolador vem do grego Paracletos. Paracletos fala ou significa ajudador. Paracletos significa amparador, significa assistente, significa alguém que presta socorro, ou seja, aquele que vem para auxiliar, aquele que vem para nos guiar. Então, como nós falamos no último culto que eu ministrei aqui, o Espírito Santo ele opera como um professor. Por isso que Jesus disse duas coisas aqui interessantes. Primeira, João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Lá em João 15:26, o Senhor também disse: porém, quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, amados irmãos, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é aquele que nos guia a toda a verdade de maneira progressiva, é aquele que nos leva a aprender de maneira cada vez mais profunda, claro, exigindo de nós um posicionamento, as verdades de Deus. É aquele que dá testemunho de Jesus em nosso interior, é aquele que mostra, que revela que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele de quem nós precisamos. Agora, como que funciona essa dinâmica do falar do Espírito? Ok? Como funciona essa dinâmica? Ela parte de duas premissas ou dois pressupostos. A primeira coisa, e a mais básica e fundamental que o Espírito de Deus usa, é a palavra de Deus, amém? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia é usada para nos instruir, obviamente. Tudo precisa estar de acordo com a Bíblia. Porém, amados irmãos, nós também recebemos a instrução, a revelação, esse abrir de olhos, por meio do Espírito. O Espírito fala comigo e contigo, nos fazendo perceber o que a palavra diz, trazendo ajustes e correções em nossas vidas, trazendo direção para o nosso presente, para o nosso futuro. Então, essa é a dinâmica mais básica pela qual, ou por meio da qual nós vivemos debaixo da liderança do Espírito. Então nós temos que caminhar debaixo da liderança do Espírito. Ele nos lidera por meio da Escritura, e Ele nos lidera por meio desse falar, constantemente, diariamente. E de fato é isso que nós precisamos. E aqui eu entro no ponto que eu gostaria, o tema da palavra de hoje é a palavra plantada pelo Espírito. Porque esse mesmo Espírito que revela Cristo é aquele que nos guia e precisa continuamente nos guiar nas mais diversas áreas de nossas vidas e diante dos desafios que nós enfrentamos. Tiago deixa algo muito claro, Tiago 1,5: se vocês precisam de sabedoria, olha lá, de direção, de clareza, peça a Deus, que a todos dá com o que, gente? O que está escrito aí? Com o que? Generosidade, e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, o Espírito nos dá sabedoria, nos dá direção, nos ensina que caminho trilhar, lá no nosso trabalho, nos desafios familiares, em questões, em decisões que você precisa tomar, no seu negócio, na sua carreira, em qualquer área, na sua vida espiritual, no ministério, enfim. É óbvio, gente, que as Escrituras são o trilho. O Espírito de Deus nunca vai te falar algo contrário à Bíblia, amém? E se essa voz parece ser do Espírito e está fora da Bíblia, contrária à palavra, não é a voz do Espírito, é outra voz, mas não é a do Espírito, porque obviamente a palavra é o trilho pelo qual nós caminhamos. Então tudo que parece ser uma voz de Deus no seu interior, que vai contra a Bíblia,
que vai contra um princípio moral das Escrituras, por exemplo, você não segue, você rejeita. Contudo, muitas das direções que nós precisamos vêm por meio dessa interação com o Espírito Santo. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo. Parece uma oportunidade para você mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, enfim, fazer uma mudança drástica na sua vida. Não há um versículo claro que diz assim, né? 1 Luan, capítulo 1, versículo 1. Tomais a decisão hoje de sair de Colombo e ir para tal lugar. Tem na Bíblia um versículo assim, gente? Sim ou não? Não. É claro que o Senhor pode usar algum texto para falar com você, mas essa é uma dinâmica, ou melhor, a resposta você terá por meio da comunhão com o Espírito. Ele vai falar com você, no momento de oração, ou no momento de leitura bíblica, mas fato é, você buscará direção de Deus. Não é uma resposta que você obterá através de uma consulta à Escritura, procurando aqui, será que eu mudo para um lugar? Qual texto da Bíblia fala isso? Você vai precisar ter comunhão com o Espírito, amém ou não? Por isso que Tiago disse, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, eu e a pastora, nós começamos a namorar em novembro de 2003, nós nos casamos em junho de 2010, dia 12 de junho de 2010, dia dos namorados, para economizar o presente, aleluia, glória a Deus. Seja esperto, irmão, sabedoria aí, ó, sabedoria. E em um determinado momento da nossa vida, nós começamos a orar, Senhor, o que nós fazemos? Ela já morava em Curitiba, eu morava em São Paulo, Deus, ela vem para cá, eu vou para o Paraná, o que eu faço? E nós começamos a orar, e o Senhor nos trouxe clareza e direção, e eu estou aqui. Eu só pude estar aqui, pastoreando vocês, porque um dia eu recebi uma direção do Senhor. Então eu não sei que direção você precisa, mas a Bíblia garante, Ele dá sabedoria com generosidade a todos aqueles que pedem, porque o nosso Deus está vivo, Ele fala, irmãos, Ele é aquele que comunica a verdade em nossos corações, Ele comunica os passos que Deus quer que nós possamos dar. Então o Espírito de Deus te dará sabedoria, te dará clareza, te dará direção, te mostrará o que você precisa fazer, qual é a visão para o seu futuro, o que você precisa construir. Claro, Ele não vai te dar tudo, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas Ele falará com você. Agora, onde está a minha ênfase aqui? Eu quero colocar força e quero que você entenda. Muitas vezes, a visão que Deus nos dá, virá em forma de semente. Escute isso, pelo amor de Deus. Muitas vezes, a maneira que Deus nos responderá, é em forma de semente. É com um simples toque, ou uma simples direção, com algo pequeno, com algo não completamente formado. Deus não te falará tudo. Se recorde dos sonhos de José, foram sementes em seu interior. José não sabia o que o aguardava pelo caminho, mas aquelas sementes foram suficientes para guiá-lo passo a passo em direção à promessa. Essa semente no início foi suficiente para que ele pudesse ir em direção àquilo que Deus tinha, e é dessa forma que o Espírito Santo trabalha conosco. Ele coloca a semente de um projeto, ele coloca a semente de um sonho, Ele coloca algo no seu interior em forma de semente, como algo pequeno, mas escute, cheio de potencial. Escute, a semente parece pequena, não é o todo, não é o fruto ali, não é a árvore pronta, não é, enfim, a coisa já manifesta, mas é tudo aquilo que você precisa, amém ou não? Quando nós olhamos, gente, para o Novo Testamento, nós vemos muitos relatos da direção do Espírito em forma de semente. Quer ver? Atos 13, 1 a 3. Na igreja de Antioquia, olha lá, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo
que está escrito? Disse. Disse o quê? Olha lá. Separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então nós vemos aqui uma direção do Espírito. Ei, separe, Paulo, separe ali Barnabé, Saulo e os envie. Quando você estuda as viagens missionárias e a história de Paulo, você percebe que há uma lacuna entre Atos capítulo 13 e todas as demais coisas do que diz respeito à informação. Você não vê aqui o Senhor trazendo direção e expondo tudo que ele enfrentaria, ou tudo que ele deveria fazer, e assim a nossa vida, assim a nossa jornada. Nós recebemos uma semente, e nos cabe crer, regá-la e trabalhar até que tudo se cumpra. Quando você vê Paulo nas viagens missionárias, você vê Paulo enfrentando desafios, você vê Paulo recebendo direções específicas, como por exemplo, de não pregar em certas regiões. Eles precisavam ali ao longo da jornada discernir aquilo que Deus tinha e seguir rumo à totalidade daquilo que o Senhor tinha para fazer, mais que havia começado como uma semente. Eu preciso que você entenda nessa manhã, e eu vou repetir: a direção de Deus normalmente vem em forma de semente. A resposta das suas orações normalmente vem em forma de semente. É uma palavra, é um insight, é um sonho, é uma visão, é um projeto, não é o todo. Vamos lá, outro texto aí, ó, Atos 8, 26 a 38, texto um pouquinho mais longo, mas você é crente mesmo, então você vai acompanhar comigo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abria a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis a água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Então esse aqui, meus amados irmãos, é um lindo relato de evangelização. Só que perceba os versículos 26 e 27. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Aí o que está escrito no versículo 26? Filipe se levantou e foi. Aqui falava de eunuco, aqui falava de batizar alguém, aqui falava de explicar uma passagem do profeta Isaías, sim ou não? Não. O Senhor deu uma direção: vá para um lugar, ponto final. Ponto final. Depois a direção se tornou mais clara. Então Filipe aqui, ele foi debaixo da liderança do Espírito. Aquilo que era uma semente se tornou lá na frente um fruto completo, cumprimento do que Deus, do que o Senhor tinha para fazer na vida daquele homem, daquele eunuco. Escute, gente,
Nós queremos coisas prontas, mas Deus nos dá sementes. Eu vou repetir. Nós queremos coisas prontas, mas Deus nos dá sementes. Eu acho que vocês não estão entendendo, eu vou falar de novo, você vai dar uma salva de palmas a Jesus, bem, tá bom? Você às vezes quer coisas prontas. Eu quero projeto, Deus me deu uma visão, eu já quero que amanhã aconteça. Eu quero que simplesmente a coisa já venha, tudo pronto. Ei, Deus sempre, quando vai fazer algo na sua vida, Ele te dará uma semente. Aê, aleluia, aleluia. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar nessas sementes, para que elas germinem, cresçam e frutifiquem. Meu chamado começou com uma semente. Meu chamado começou em 2006, quando Deus usou um líder de célula da minha esposa na época para me dar uma palavra profética. Ali uma semente foi lançada no meu coração. Quando aconteceria? Não sei. Como aconteceria? Em qual lugar seria? Também não sei. Mas o que nós vivemos hoje aqui é fruto de uma semente de 2006. Então, eu quero aqui, nessa manhã, servir para você como um encorajador. Porque nós nos desanimamos, porque nós queremos ver o fruto pronto. Só que há um processo, há um trabalhar. Deus vai te dar uma semente, você precisa crer e cooperar com Deus para que isso cresça. Agora, por que eu falei para vocês que a semente é tudo que você precisa? Porque a semente, ela na verdade é uma planta em miniatura. Olha lá, a semente é a planta em miniatura. Dentro de uma semente, gente, contém todas as informações necessárias para que nesse processo a planta ela se torne adulta, vamos dizer assim, para que ela cresça, para que ela germine, para que ela tenha o tamanho e o tipo de fruto específico que irá produzir. Então, se você já tem uma semente aí no seu interior, que o Espírito de Deus colocou em você, se você já tem uma palavra plantada pelo Espírito, creia, isso é aquilo que você precisa. Não se frustre por não ter a coisa pronta, você não terá. A semente é tudo aquilo que você precisa, essa é a forma divina de trabalhar. Pastor, não estou convencido ainda, me prova, te provo. Marcos 4, 30 a 32. Disse mais: com que poderemos comparar o reino? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Parábolas eram formas didáticas do Senhor explicar princípios profundos. E aqui ele está explicando por meio de uma parábola, por meio fazendo um paralelo aqui, sobre como o reino funciona. Ele está explicando, o reino é como uma semente. É como uma semente que, por mais que pareça pequena, quando plantada, cuidada, ela cresce e cumpre o seu propósito. E assim é na nossa vida. É uma semente, é pequeno, mas se nós correspondermos com Deus e fizermos a nossa parte, aquilo que é uma semente vai cumprir o seu propósito. Amém ou não, igreja? Se nós voltarmos a alguns versículos dentro do mesmo capítulo, nós vamos nos deparar com a parábola do semeador. E o Senhor compara a própria palavra, a própria mensagem do Evangelho, como uma semente. Então Deus trabalha por meio de sementes. Em João 12, 24, Jesus ele usa uma metáfora para falar sobre a sua morte e ressurreição. Ele diz: em verdade lhes digo. Ele está falando sobre si mesmo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então o próprio Senhor se proclama como uma espécie de semente que produzirá
fruto para muitos. Então, por meio da morte e da obra de Jesus, nós podemos ser salvos. Aquilo que começou com Cristo se espalhou ao longo dos anos e produziu transformação na vida de muita gente. Deus trabalha com sementes. Se Deus trabalha com sementes, irmãos, por que deveríamos esperar o fruto pronto? Deus está falando com você ou não? Hã? Antes de nós irmos para a parte prática, deixa eu te convencer mais um pouquinho, tá? Sobre semente, sobre esse trabalhar do Espírito. O famoso texto de 2 Coríntios 9:10, olha lá. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. É claro que o contexto aqui são as ofertas, finanças, recursos financeiros, mas eu quero que você perceba o princípio. Paulo está falando, Deus dá semente. Deus dá semente. Tudo que nós lemos aqui mostra que a semente ela pode ser para áreas diferentes, mas Deus trabalha com sementes. Deus tem uma linguagem sobre semente. Deus trabalha com semente. Quais sementes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus colocou aí no seu coração? Semente de um negócio, semente de um anseio ministerial, semente de uma virada na sua vida familiar, a semente talvez de uma nova forma, de uma nova vida espiritual. Eu não sei o que é, mas se o Senhor semeou a boa semente, Ele espera que o seu coração seja esse solo abençoado, ou esse solo, melhor dizendo, apto para fazer germinar. Deus trabalha com sementes. Deus não vai te dar o fruto pronto. Deus semeou algo em você e você precisa seguir em direção ao que Ele tem falado até que isso se cumpra. Amém ou não? Agora, pastor, eu entendi, Deus trabalha com sementes. Você está falando aqui, eu estou lembrando de coisas que o Espírito Santo já me falou, da minha vida ministerial, familiar, financeiro, profissional, enfim, coisas que o Senhor falou talvez para você botar força, coisas que o Senhor esperava que você mudasse, você ainda não mudou, eu não sei, mas o Espírito de Deus está trazendo luz aí. Agora, como que eu lido com isso? O que eu faço de prático? O que eu faço? Ok, pastor, entendi, eu vou sair daqui e eu vou falar, que palavra bonita, mas o que eu faço? Vamos lá, o que você faz? 3 coisas você precisa fazer, amém? Primeira delas, reconheça a semente e creia na palavra. Repete assim comigo, eu preciso reconhecer a semente e crer na palavra. Então, primeira coisa é reconhecer a semente, isso fala de discernimento. Você precisa discernir, escute o que eu vou falar agora aqui com muita atenção. Você precisa discernir o que é semente do Espírito plantada dentro de você e o que é apenas uma boa ideia. O que é semente do Espírito e o que é uma boa ideia. Nós podemos ter muitas boas ideias sobre o nosso futuro, mas talvez essa boa ideia sua não seja a ideia de Deus para você. Vou beber uma água, pense um pouquinho aí. Eu já tive muitas boas ideias sobre a minha carreira, sobre muitas coisas, mas eu entendi que eu sou, aspas aqui, um prisioneiro do Senhor. Não me cabe fazer com a minha vida aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, me cabe fazer com a minha vida aquilo que eu entendo que Deus tem para fazer. E é claro que o Senhor vai colocar boas ideias dentro de você, mas você precisa discernir. Vamos ao exemplo que eu dei no começo da pregação aqui. Nossa, surgiu uma oportunidade. Mudar de cidade, estado, de país, sei lá, fazer o quê? Você vai fazer o quê antes de sair tomando decisão? Orar. Olha que coisa boa. Deus fala comigo. Porque se você for em direção contrária àquilo que Deus tem, cara, tua vida não vai fluir como Deus espera. Deus não vai cumprir aquilo, ou você vai na contramão daquilo que Deus tem para fazer.
Agora, você identificou? Puxa, ok, legal, essa ideia que Deus me deu, ou isso que o Senhor tem falado, eu entendi. Não é só uma boa ideia, é uma ideia de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que crer nessa palavra. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa acreditar. Então o Senhor te dá a visão. Lá em Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. No original hebraico, a palavra profecia aqui fala, dentre outras coisas, sobre visão. Então, se não há direção profética, o povo se perde. As pessoas não sabem para onde ir, elas não sabem o que fazer. Então você precisa de uma direção profética, você precisa discernir aquilo que Deus tem para você, para o seu futuro, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E entenda, esse impulso do Espírito em nós, sonhos, visões, essa direção profética, é uma linguagem espiritual. Então antes de você possuir algo, viver algo, Deus te permite ver, Ele te mostra, Ele planta a semente, Ele te faz enxergar. Como que o Senhor, Ele convenceu Abraão de que ele seria quem ele foi? Gênesis 15, versículos 5 e 6. O Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele deu uma experiência a Abraão. Ele mostrou algo a Abraão. Esquece como foi a experiência, mas ele teve um discernimento ali espiritual. Porque esse ato que o Senhor fez não era o ato em si, era o que o Senhor estava ensinando como princípio. Então ele creu, e assim eles se tornaram pais na velhice, eles viveram o sobrenatural. Agora, Deus te mostra, Deus planta a semente, você tem que crer, irmão. Escute, você tem que crer. Sabe qual é o problema de muita gente? Muitos creem que Deus vai fazer o impossível, ou melhor, muitos creem que Deus pode fazer o impossível, mas esse impossível nunca vai ser na sua própria vida. Você crê que Deus faz um milagre? Creio. Aí tem alguém na família que está com uma enfermidade complicada, ele vai lá e ora, e fala assim: está difícil, nós vamos crer, nós vamos orar, nós vamos jejuar, Deus vai fazer o impossível. Aí quando ele tem um BO na vida dele, ele: pois é. Deus pode fazer? Pode. Mas eu não creio que Ele fará. Nossa fé é provada nisso, gente. Porque você pode crer que Deus tem poder para fazer, mas pode não acreditar que Ele fará. Nós precisamos crer que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, por mais difícil que isso seja. Sabe por quê? Deus é maior que qualquer impossibilidade. E talvez seja mais fácil você crer que Deus pode ajudar o irmão do lado. Só que Deus, Ele quer que você tenha os seus próprios testemunhos. Deus quer que você viva e tenha experiências com o poder dEle na sua vida. Ele quer não apenas que você seja instrumento de intercessão, de auxílio para que outros vivam milagres. Ele quer fazer milagres em você. Ele quer mudar a sua história, Ele quer te curar, Ele quer te capacitar, Ele quer fazer o impossível também em você. Por que eu preciso que você entenda isso? Porque a Bíblia é clara. Existem algumas coisas que para Deus fazer, nós precisamos realmente crer. Não tem como você surfar na fé do outro. Não tem como você ficar só com a promessa. Não, poxa, eu sei, Deus prometeu. Não, Ele quer que você creia. Tem coisas, de fato, que só vão acontecer, não é porque Deus falou, mas é porque você pegou a promessa e você colocou fé, você creu, porque a fé escute, muitas vezes o sobrenatural dependerá da nossa fé como substância, da nossa fé como essa essência, é como o ingrediente que você põe ali na comida, é o fermento que você põe no bolo que faz crescer. Deus, Ele não depende de nós, mas a fé
é o que permite com que eu e você possamos nos conectar com Deus e ativar esse sobrenatural nas nossas vidas. Vocês estão aqui ou não, gente? Estamos caminhando para o final. Olha o que diz Mateus 9, 27 a 29. Saindo dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça conforme a fé que vocês têm. Pense comigo, ó. Pense comigo. Os cegos chegaram e falaram: Senhor, tem compaixão. Será que isso já não seria suficiente para Jesus curá-los? Claro que sim. Jesus poderia tocá-los, Jesus poderia curá-los, Jesus poderia fazer o sobrenatural sem sequer eles pedirem. Jesus podia passar, ver o cego lá e falar: vamos curar esses 2 cegos aqui. Mas Jesus pergunta: vocês creem? Sim, Senhor, nós cremos. E essa é a dinâmica em outros textos da Bíblia, que você percebe o Senhor agindo diante daqueles que criam. E onde havia incredulidade, ele não fazia muitos milagres. Por quê? Porque exige-se fé. Era o mesmo Senhor. Mas por que um lugar ele fazia milagres poderosos e em outros a coisa ficava mais ou menos? Por causa da fé. Quando você vê lá a cura do servo do centurião, a mesma afirmação é feita. A cura veio por causa de fato da fé. Então não adianta só você olhar e colocar a sua esperança na promessa. Você precisa acreditar de verdade. Não basta você olhar e falar: puxa, é verdade, Deus falou, puxa, que legal, há uma esperança para mim. Não. Eu creio de verdade nisso. Isso não apenas pode acontecer, isso vai acontecer. Deus é real, Ele é de verdade, esse é o mistério da fé, irmãos. Nós precisamos crer. Ele liberou a palavra no seu espírito, o Espírito de Deus liberou a palavra sobre você. Será que você vai crer de verdade? Olha que incrível esse texto, palavras de Jesus, Mateus 21 e 22. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a esse monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Olha aqui. Você acha de verdade que você vai falar assim: o monte sai daqui, vai para lá e o monte vai mover? Não, logicamente estou falando. O carro sai do carro agora. Jesus está falando de maneira exagerada aqui também para nos ensinar um princípio. Ele está falando: aquilo que realmente é impossível pode ser feito, ou aquilo que parece difícil para você, eu posso fazer. Só que ele diz: tudo que pedirem em oração. Põe de novo ali o versículo 22. Põe de novo. Vírgula. O que está escrito? Crendo, vírgula, vocês receberão. Às vezes nós vivemos sem essa palavrinha que está entre as vírgulas aqui. Tudo que pedirem em oração a gente pede, mas daquele jeito: Senhor, eu sei, o Senhor prometeu, né? Sim, se o Senhor quiser. Ô criatura, ele já falou o que quer. Ele já falou o que quer. Creia. Ah, mas é difícil demais. Ei, eu digo, se você crer, disser a esse monte: levante-se e jogue para o mar, vai ser feito. Jesus faz o impossível. Então você precisa discernir. Esse é o primeiro ponto. E crer de verdade. Não é orar como quem não crê, é orar como quem crê. Amém ou não, gente? Segunda coisa aqui para a gente caminhar em direção ao fim. Em momentos de desânimo, visite o futuro, visite a palavra. Isso é poderoso. Em momentos de desânimo, visite o futuro. O que está, escute,
diante dos teus olhos é uma semente. Talvez você perceba e fale, puxa, é uma semente ainda, eu não estou vendo pronto, eu estou trabalhando, mas eu não estou vendo pronto. Escute, a semente está plantada na terra, há um processo até que ela germine e frutifique, amém ou não? Só que você está lá e você desanima, você não vê esse negócio acontecendo. Só que o Deus que te deu a semente, te mostrou o fruto, sim ou não? Ele te dá uma semente, mas Ele te mostra o fruto pronto. Ele te faz enxergar a árvore, mas Ele te dá uma semente. Em momentos de desânimo, olha o fruto. Em momentos de desânimo, visite o teu futuro. Em momentos de desânimo, lembre-se da palavra e permita que o Espírito de Deus reavive isso dentro de você. Gente, isso é poderoso. Olha o que o escritor de Hebreus disse, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olha agora, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. O texto está dizendo que, em troca da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz, Jesus suportou a vergonha. O que ele está tentando dizer? Jesus sabia que através de sua morte e ressurreição, a relação do homem, da humanidade com Deus poderia ser restaurada. Essa era a alegria dele. Jesus sabia que salvação ia operar na vida de todos aqueles que nele crescem. Jesus sabia o seu propósito. Jesus sabia do fruto. Só que ele sabia que enquanto ele estava na terra, ele era aquela semente que precisava morrer, que foi semeada no solo e precisava morrer para ressuscitar. Jesus sabia que a sua morte era parte do plano divino. Jesus sabia que a sua morte e ressurreição traria vitória final sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Essa era a alegria que estava diante de Jesus, e por esta alegria ele suportou a cruz. Esses eram alguns dos motivos de Jesus. Eu te pergunto, quais são os seus? Quais são os seus? Por isso que no versículo 3 diz, portanto, aí ele aplica aqui, ele aplica, então ele está falando dos heróis da fé, aí depois ele vem e fala do maior herói de todos, o Filho de Deus, amém? E aí ele explica isso, e ele, versículo 3 diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Oh, aleluia, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu te pergunto, qual que é a alegria que foi proposta a você? O que o Senhor disse a você? Qual foi a palavra plantada pelo Espírito dentro de você? Qual é a visão que Ele te deu? Qual é o projeto que Ele colocou no seu coração? Esse é o fruto. Agora, a semente está ali. Você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Você está aqui comigo ou não? Agora, terceira coisa que a gente encerra. Você discerne a palavra, crê. Nesse processo até que aconteça, você não pode desanimar. Então para isso você visita o teu futuro. Agora, não basta você visitar o futuro. Você precisa construir no presente. Ou melhor, você não pode morar no futuro. Você precisa voltar para o presente para construir. Qual que é o problema? Tem gente que gostou tanto do que viu, que ficou lá. Gostou tanto do que viu, que ficou lá. Deus quer que você volte para construir. Desanimou? Visita o futuro. Visita o fruto e volta para a semente.
Lembre-se do que Deus falou. E aí você volta e rega aquela semente. Trabalha no solo. Trabalha nela ali. Então, o ver é poderoso. Deus falou para Abraão que ele seria pai. Sara seria mãe. Mas para isso eles precisaram, não precisa explicar. Vocês estão aqui ou não? Ah, eu creio. Faz alguma coisa. Eu tenho uma palavra. Ei, legal, visitou, volta. Volta para o presente. Volta para o presente para construir. E a pergunta que eu te faço agora é: você está só sonhando ou você está construindo? Você só está desejando ou você está fazendo a sua parte para que aquilo que Deus falou se torne verdade? O que você está fazendo para que isso se torne real? Vamos de novo para o texto que nós vemos, 2 Coríntios 9:10. E Deus que dá semente ao que? Semente é para ser semeada, irmãos. O problema é que muitos recebem a semente, mas se alegram com ela. Se deixar, você até come a semente. Tão legal que ela, que bonitinho, maravilhoso. Você come a semente, aí você está comendo a semente. Você está comendo aquilo que Deus te mostrou. E Deus está falando: ei, isso aqui é só o começo, você precisa fazer por onde para chegar lá. Não coma a semente, irmão, plante a semente. Procura alguém e fala assim, ó, levanta o dedo para ele na cara dele, assim, ó, com muito amor e respeito. Diga: não come a semente, vai plantar. Então para de ficar morando em Nárnia, irmão. Ai, Deus vai fazer. O que você está fazendo, irmão? Para ver se tornando real aquilo que Deus prometeu. Deus te deu uma palavra, você precisa fazer alguma coisa, porque a palavra é apenas parte. A palavra é o embrião, ele é a semente. Ah, como que vai acontecer? Não importa. É como o texto diz, a palavra é plantada e você não sabe o que acontece. Você só sabe que ela vai frutificando, vai germinando, daqui a pouco aconteceu. Mateus 25, último texto, 14 a 29. E aqui a gente encerra. Olha o que Jesus disse. Pois será como um homem, parábola dos talentos, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do senhor, do seu senhor. Versículo 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então eu devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós percebemos um contraste aqui.
o que escondeu o talento, que não fez nada com a semente, vamos aplicar dessa forma, foi chamado de servo mau, preguiçoso, negligente. Aquele que pegou a semente e fez com que ela frutificasse, produzisse, crescesse, ganhasse corpo, forma, foi chamado de fiel. Foi chamado de fiel. Agora, interessante são os versículos 28 e 29. Tirem dele o talento, olha lá, do cara que foi infiel, e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Ei, Deus colocou um projeto no seu coração. O que você está esperando? É claro, você vai precisar muitas vezes entender o tempo de Deus, o timing divino. E talvez você vai precisar de um tempo específico no Senhor para que você possa botar para fora. Só que enquanto isso você precisa trabalhar. É como uma gestação. O bebê vai nascer, mas você precisa cuidar dele ali. Você precisa alimentá-lo, tem que fazer tudo direitinho. Vocês estão aqui ou não? Porque senão, escute, olha o que o texto está dizendo. Ele vai tirar daquele que não produziu e vai dar para aquele que produziu. Deus tem um chamado na tua vida, mas vamos lá. Se você diz não, você acha que Deus vai deixar de cumprir aquilo que Ele tinha para tocar pessoas porque você não quer fazer? Você acha que Ele vai deixar uma lacuna? Não vai deixar uma lacuna. Agora, eu quero terminar com isso. Olha que interessante. Deixa eu achar o texto aqui. Versículo 16. Eu quero que você saia com essa palavra do seu coração. Mateus 25, 16. O servo que tinha recebido os 5 talentos saiu, olha aí na tua Bíblia, imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Você vai sair daqui com essa palavra. Saia daqui e imediatamente vai construir e edificar aquilo que Deus falou. É tua responsabilidade pegar a palavra que Deus te deu e fazer crescer. Ele te deu uma semente, cuidar da semente é sua responsabilidade. O processo de fazer crescer a semente e se tornar um fruto é uma conexão entre você e Deus. Deus prometeu, Deus já deu essa planta em forma de semente para você. Agora você precisa fazer crescer. Você precisa corresponder. Então você vai sair daqui hoje e vai imediatamente desenvolver essa palavra, porque Deus não está brincando com você. Ele é fiel e Ele espera que você também não brinque com a semente que Ele colocou no seu interior. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.